Olá pessoal, professor Wesley aqui falando com vocês, professor de vocês de Geografia. Nós vamos iniciar o segundo bimestre ainda por meio de aulas remotas, por aula à distância. Vocês vão utilizar o livro da página 44 até a página 59, tá? Eu vou passando aqui com vocês as páginas do livro e junto nós vamos entendendo um pouquinho sobre o conteúdo que nós vamos estudar nessa primeira parte agora do segundo bimestre, tá? Bom, eu vou estar mandando essa atividade da primeira quinzena referente ao dia 19/5 até o dia 10/6, tá? No dia 27/5. Vocês vão ter que devolver ela para mim, tá? Mandar foto, igual a gente fez no primeiro bimestre, até o dia 10/6. Reparem que eu falei até o dia, então se você terminou, você já manda para mim, beleza? Aí eu já vou anotar, vou fazer algumas correções se for o caso e vou só esperar então a próxima atividade de geografia, beleza? Bom pessoal, então vamos lá. Nós iremos falar sobre o relevo. Para isso usaremos o livro didático, beleza? Começando então da página 44. Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer antes de iniciar as atividades, é ler o texto, além de ver esse vídeo que vocês devem estar vendo nesse exato momento, Nós vamos falar sobre o relevo. E o relevo, então, o que ele seria? O relevo nada mais é do que as formas da superfície terrestre. O que isso quer dizer? Vocês já viram que aqui onde a gente mora, ou na televisão, tem lugar que o terreno é mais plano, mais reto, a gente fala. Tem lugar que tem morro e tem lugar que tem montanhas, Ou seja, mais alto, mais baixo e assim por diante. Então isso é o relevo, são as formas. Dependendo do que fez essa forma da terra, desse lugar onde a gente está em cima do nosso solo, vai ter um nome diferente. Por exemplo, entre eles, eu acabei de citar uma montanha, é uma forma do relevo também, que a gente sabe que é um lugar muito alto, tá? Então, o que faz o relevo ter essas formas diferentes? Podem ser os terremotos, as erupções dos vulcões, tá? E também o homem, que nós vamos ver agora a partir desse momento, tá? Um conceito importante que já está aí na primeira página do livro de vocês é sobre erosão e a deposição. O que é a erosão? Erosão é quando você vai gastar, vai danificar a rocha ou o solo, tá? Então, aí tem um processinho para vocês mostrando aí nessa imagem, o processo aqui de erosão. Por exemplo, a chuva vai cair a água, vai descolar, vai quebrar as pedrinhas, Ou seja, vai erodir. Assim como quando tem uma chuva muito forte, faz uma enxurrada, por onde a água passa fica um buraco, Isso também é uma erosão. Tem também a deposição. O que é a deposição? Então, olhem aqui na imagem, Quebrou um pedacinho da pedrinha, tá vendo a setinha do mouse aqui? Essa pedrinha vai para um lugar mais baixo, junto com a água. No caso aqui a água escorreu, trouxe a pedrinha junto, a água ou o vento, e a pedrinha parou aqui. E aí fez a deposição, ou seja, ela ficou ali parada. Então isso é a deposição. Aí no livro de vocês está falando que é o processo de acúmulo dos materiais desagregados, das rochas que foram removidos e transformados pela erosão. Então é isso que eu acabei de explicar, tá? Na próxima página, então, nós vamos ver as formas do relevo, Tem várias formas do relevo, é aquilo que eu falei, dependendo da altura, se é plano, se é alto, se é baixo, vai ter um nome diferente. Agora no quarto ano nós vamos estudar só 3, mais para frente nós vamos aprender outros, tá? Quais são os 3 principais então? Aqui está na imagem, tem o textinho aqui explicando, Mas vamos para a imagem, Então uma planície, o nome já fala, de plano, é um lugar que é baixo e é plano, seriam os lugares mais baixos do relevo, de qualquer lugar, beleza? Então, esse aqui na figurinha seria o lugar onde está mais próximo do nível do mar. Tem o planalto, é um lugar que é alto, tá vendo? Pode ter montanhas em cima do planalto, inclusive, É um lugar que é alto, mas em cima é reto, tá vendo? Não tem muitas alterações. E tem a depressão, que a depressão é um lugar que é mais baixo do que as áreas que estão ao seu redor, tá? Aqui tem alguns exemplos de figuras do relevo.
beleza? Então vocês vão olhar a imagem, essa é a primeira atividade, ó. Imagem 1, imagem 2 e a imagem 3. E a partir disso responder as perguntinhas, tá? Sempre que tem uma imagem, lembra que eu expliquei para vocês ainda em aula, tem uma legenda, que é essa parte aqui de baixo, que vai geralmente explicar algo sobre a imagem. Então vocês vão ter que olhar a imagem, ler a legenda para responder essas duas primeiras questões, tá? Próxima. Agora tem um mapinha, eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores, né? Até mandei um vídeo para vocês também, explicando como a gente lê um mapa. Primeira coisa que vocês têm que saber é o título do mapa, que está aqui em cima, né? Brasil, relevo. Segunda coisa é saber que lugar que é, a gente já sabe que é o Brasil aqui, porque está escrito no nome do mapa. E a terceira parte é a legenda, né? Que vai mostrar o significado das cores ou dos símbolos do mapa, tá? E aqui então tem o Brasil, vários estados, né? A cada sigla dessa aqui, essa divisão, vocês vão olhar no mapa, olhar na legendinha e responder as perguntas aqui sobre o mapa, tá? Como que eu sei o significado? Esse mapa aqui, ó, mostra pra gente isso que eu acabei de explicar para vocês. Em que lugar do Brasil é um planalto, uma planície e uma depressão, através das cores. Então esses lugares que estão amarelo fraco aqui, ó, a gente sabe que são, olha aqui na legendinha, planícies, né? Os lugares, então, que são depressões, são esses lugares que está alaranjado mais fraco. E os lugares que são planalto no Brasil, são esses lugares que estão a cor mais forte, tá? Então, por exemplo, se eu perguntar aqui em Roraima, ó, RR, que é um estado do Brasil, aqui no norte. Que tipo de relevo tem em Roraima? Aí você vai olhar, ó. Ah, tem o laranjado fraco, certo? Aí você olha aqui, então tem depressão. Também tem o laranjado forte, vocês olham aqui de novo, então tem planalto. Então o relevo de Roraima no Brasil é constituído de depressões e planaltos, beleza? Então vocês vão responder, ler a perguntinha aqui, tá? E tenta responder usando o mapa, beleza? Como eu tinha comentado com vocês, tem algumas formas que são normais da natureza, né? Como montanhas, morros e assim por diante. Mas o homem, como eu já adiantei, ele modifica o relevo também. Aqui a gente tem dois exemplos, né? Tem um exemplo de um túnel que foi feito, que passa por dentro desse morro, né? Dessa montanha, ó, o homem que modificou, isso não é natural. Aqui também, ó, tinha esse lugar aqui na Serra Pelada, né? O homem procurando ouro, garimpando ali, modificou o relevo, cavucando e alterou. Não era natural dessa forma que está na foto, né? E aí o homem também modifica o relevo. Nessa atividade, vocês vão ter que ler o textinho, olhar a imagem, ler a legenda da imagem para responder a perguntinha. Vocês viram aqui, ó, que tem casa construída num morro e deslizou, né? Acabou levando as casas das pessoas aqui. Por que isso acontece? Lê o textinho aqui em cima e responde as perguntas, ok? Na página 50, a mesma coisa. Aqui vai estar explicando o que é a erosão do solo. É aquilo que eu falei no começo do vídeo. A erosão do solo, então, é quando o solo sofre a ação da água, do vento, ou pode ser também do homem, como a gente acabou de ver, e acaba danificando. Aqui no caso dessa imagem, ó, dá pra gente ver que foi a ação da água, né, que levou a terra e formou essa erosão grandona aqui, esse buraco a gente chama de erosão. Então vocês vão ler esse textinho e responder essas questões aqui de baixo, de acordo com o que nós estudamos, tá? Então vamos lá, ó. Há uma pergunta sobre o que está falando o texto. Esse texto que a gente acabou de ver aqui, erosão do solo, da página 50. E aí a 2 pede para vocês grifar de azul as causas da erosão e de vermelho as consequências da erosão, tá? O que causa a erosão e o ruim da erosão. Em vez de pintar de azul, grifar de azul e vermelho, vocês podem fazer assim, um risco para causas e 2 riscos embaixo das consequências, tá? A lápis mesmo, para se errar depois vocês conseguirem apagar. A 3 pergunta: o que é apresentado primeiro no texto? As causas ou as consequências? Aí lê o textinho e fala para mim. A número 4 é para completar esse esquema. E você já vai ter colocado aqui, você vai ter grifado já no texto na número 2, aqui você vai escrever, tá?
Então, sobre a erosão do solo, o que causa a erosão do solo? Aí você vai escrever aqui o que causa, né? Por quê? O que acontece que causa a erosão no solo? E as consequências. Que problema que tem quando a gente causa essa erosão? A gente danifica, né, o solo. Aí você vai escrever aqui, beleza? A número 5, vocês vão olhar o desenho. Aqui no desenho, ó, na imagem número 1, então tem um morro que tem as árvores, a vegetação natural. No número 2, ó, os homens já destruíram as árvores e já começaram a construir casas. No número 3, ó, veio a chuva no morro e o que aconteceu? Teve o deslizamento, igual nós vimos, ó, aqui na página 49, tá? E aí tem duas perguntinhas sobre isso daí, tá? Então, a primeira pergunta fala assim, ó, com base nos desenhos, escreva um texto destacando a provável causa do deslizamento do morro e as consequências desse fenômeno para os moradores do local. Então você vai colocar aqui na questão 5, na A, quais foram as consequências, né? O que aconteceu? Por que teve esse deslizamento? Por que vocês acham? E a B, você vai colocar um título para o seu texto. Aí você vai criar um textinho explicando o que aconteceu, por que teve o deslizamento e as causas e as consequências. E na B você vai colocar o nome do seu texto, tá? Na página 52, nós vamos começar a estudar então sobre a hidrografia, galera. O que é hidrografia? Hidrografia são os rios, os cursos de água, os rios, os córregos, as nascentes que tem no nosso planeta, tá? Aqui logo na primeira página vai estar explicando pra gente, ó, vamos aqui nessa imagem, o que é uma nascente. Então a nascente é o lugar onde o rio nasce, geralmente é uma mina d'água, né, que sai debaixo da terra, tá? Geralmente. O que é um afluente, ó? Um afluente é um rio que deságua no outro, que cai dentro de outro rio. Então tá vendo, ó? Tem o rio principal, que é esse rio do meio, tá, ó? Que teve a nascente, ó, esse é o rio principal. Tem esse outro rio que cai dentro dele e esse outro rio aqui que cai dentro do rio principal. Então todos os rios que caem dentro do rio principal a gente chama de rio afluente, tá? A foz, o que é a foz? A foz, então, é o local onde um rio deságua, onde o rio cai dentro de outro, tá? Então, ó, esse rio caiu aqui nesse outro rio, então aqui é uma foz. Esse afluente, quando ele cai dentro desse rio, aqui, ó, nesse pedacinho, também é uma foz, tá? Então, aqui no textinho vai estar explicando o que é cada um e a imagem vai estar ilustrando, beleza? Aí vocês vão responder essa perguntinha aqui. Bom, galera, então aqui tem outro conceito importante sobre os rios, tá? Tem rios que nós chamamos de rio perenes, aí tá aí no primeiro parágrafo, que é a mesma coisa de rio permanente. Esse é um rio que nunca seca, vai ter água nele o ano inteiro, na época da seca e na época da cheia. Os rios temporários, aí é o contrário, o nome já fala, é temporário. Uma época ele vai ter água em seu leito, né? E a época da seca ele vai secar, vai sumir, tá? Na época da chuva então tem água e na época da seca ele seca. E aí aqui nas imagens tem alguns exemplos, né? Por exemplo, tem o Rio Negro nessa primeira imagem aqui, tá? Que fica lá no estado do Amazonas, que ele é um rio perene, permanente, ou seja, ele nunca seca. Nessa imagem aqui de baixo, já tem o Rio Paraíba, que aí a gente já vê, ó, que tem bem menos água, tem alguns períodos que ele seca. E aí vocês vão ler o textinho e responder essas perguntinhas. Lembra que nós estudamos sobre rios de planícies e rios de planalto? Nós vimos que as planícies são os lugares baixos e os planaltos são lugares que são mais altos, beleza? Assim como a gente viu naquela primeira imagem. Então vai ter uma diferença de um rio que está nos lugares mais baixos, porque ó, vai ser um rio geralmente mais largo, mais calmo, sem muita correnteza. Esses rios mais calmos, que a gente chama de rios de planície, ele vai ser bom, por exemplo, para navegação, para pesca e para o lazer, para tomar banho, porque eles não têm muita correnteza, então dá para o barco andar tranquilamente, dá para as pessoas pescarem e dá para tomar banho no rio, por exemplo, porque são rios mais calmos. Já os rios de planalto, porque eles estão em lugares mais altos, né? Então eles vão ter mais correnteza, porque o rio ele vai através da gravidade, né, do lugar mais alto, ele vai descer para os lugares mais baixos.
Então, como ele está em cima de um planalto, vamos voltar na imagem aqui lá no comecinho do planalto, ó. Vocês estão vendo que o planalto, ó, ele tem um lugar que ele é reto em cima, onde vai ter o rio, e tem lugares, ó, que ele é baixo, que ele abaixa de uma vez. Nesses lugares que abaixa de uma vez, vai ter cachoeiras, vão ter cachoeiras, tá? Voltando aqui então na imagem, a gente vê, ó, que aí tem um rio de um planalto aqui que ele tá descendo, e aí tem uma cachoeirinha aqui. Automaticamente então esses rios vão ser mais agitados, ou seja, vai ter uma água com maior velocidade, maiores corredeiras, né? Então já não é muito propício para as pessoas tomarem banho, porque vai ter bastante correnteza, e nem para barco andar, né? Porque como é que um barco vai descer aqui, por exemplo, dentro de uma cachoeira? Então não é muito legal. Mas ele é utilizado bastante para fazer represas, para gerar energia, fazer barragem, porque a água tem bastante correnteza e é a correnteza que ajuda a mover as turbinas da hidrelétrica para gerar energia. E aqui tem um exemplo, ó, de uma usina hidrelétrica, né? Que aí vai falar que é a energia do movimento da água dos rios que vai transformar a energia elétrica para a gente, tá? Então aqui tem um exemplo, a água foi represada, ó. Então a água vai passar com bastante velocidade aqui e vai gerar energia através da rotação das turbinas, que aí no nosso caso aqui no Brasil tem bastante usinas hidrelétricas, beleza? Então lê esse textinho aqui que vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre alguns problemas causados por conta das pessoas utilizarem as áreas que nós chamamos de várzea. O que é várzea? O rio, ele tem uma área que nós chamamos de área de várzea. Essa área é inundada quando chove, quando está na época da cheia, aumenta o tanto de água que tem no rio e um pouquinho ela vai se expandir, o rio vai ficar um pouco maior, mais largo na época da cheia, tá? E às vezes as pessoas ocupam esse lugar, constroem casas, então aí quando chovem tem as chamadas enchentes, né? Que aí às vezes entra água dentro da casa das pessoas, tá? Mas acaba sendo um erro das pessoas que construíram cidades perto da área de várzea, ou seja, perto dos rios, perto da área de alagamento dos rios. Isso é agravado ainda mais porque as pessoas constroem casas, cidades e asfaltam, né? Então não tem onde a água infiltrar para entrar no solo. Então causa as famosas enchentes que nós vemos na TV. Na página 57 nós vamos ver um pouco da divisão hidrográfica brasileira. Divisão hidrográfica, o que é? Cada corzinha nesse mapa aqui que a gente vê é uma região hidrográfica, ou seja, é um lugar que tem um rio principal, tá? E outros rios menores. Então, que região hidrográfica nós estamos? É só vocês olharem, procurem aqui, tá? Na legenda, igual eu expliquei para vocês. Qual que é essa cor? O que significa essa cor? Nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul, tá vendo? Ó, no Mato Grosso do Sul, essa partinha tem essa cor laranjado mais forte e a cor rosinha. Mas Brasilândia fica nesse pedacinho aqui. Beleza? Nós estamos então na região hidrográfica do Paraná, tá? A pergunta 7 fala assim, ó, qual é a maior região hidrográfica brasileira? Qual cor é maior aqui? Você vai olhar qual que tem mais no Brasil, qual a cor maior, vou procurar a cor aqui na legenda e escrever aqui qual então é a região hidrográfica brasileira. A maior no caso, né? Já que estamos falando de água, vocês vão responder então essa atividade, né, sobre a água, o que a água tem a ver com a saúde. Aqui no nosso município, na nossa cidade, nós temos bastante problemas com o mosquito da dengue, né? Então vocês vão ler esse textinho que fala um pouquinho sobre isso e responder essas perguntas, tá? Da 1 até a 4 só, beleza? Aí então vai estar falando um pouco sobre a dengue e vocês vão ter que olhar esse textinho aqui para conseguir responder, beleza? Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido entender. Se não entendeu, volta o vídeo, leia de novo o texto, olhe as imagens, vão exercitando e tentando responder as perguntas, beleza? Valeu então, qualquer dúvida eu estou à disposição. Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Dependendo da hora que você está fazendo a sua tarefa. E até mais!